nenhuma. A nossa classe política está atrapalhando esse tema há muito tempo. A nossa classe política está contribuindo para esse tema há muito tempo. Então, um dos grandes inimigos do Brasil hoje é a própria classe política. Ela é fonte e origem de muitos dos problemas, porque ela cria leis, regras, decretos, situações que tornam os problemas reais impossíveis de serem resolvidos. Veja este depoimento do Pimentel sobre uma coisa que acontece no Brasil e o parlamento não está discutindo. Foi solto na audiência de custódia, às 10 da noite matou um menino na praia. É um jovem de Mato Grosso que vai no Rio de Janeiro. Ele é assassinado por um bandido que foi solto na audiência de custódia às 2 da tarde. Foi preso pela polícia militar de manhã, foi solto na audiência de custódia, às 10 da noite matou um menino na praia, né? Você descobre que um juiz soltou um bandido 56 vezes na audiência de custódia. Aí você descobre que um outro juiz soltou um bandido 86 vezes na audiência de custódia. Aí você descobre que uma juíza soltou e começou a rir, sabe? Cai, você aqui de novo. Ei, menino, se fosse meu filho. Não sei o que ela achou engraçado, que não tem graça nenhuma aquilo ali. Tá longe de ser engraçado. Aquilo é trágico, né? E isso tudo vai deixando uma imagem que o Brasil é um país sem lei. Foi solto. Não é? 86 vezes solto na audiência de custódia. Ou seja, ele praticou 86 crimes e foi preso pela polícia 86 vezes. Não, esta não é a conta. Não é que ele praticou 86 crimes. Talvez ele tenha praticado 860 crimes. Em alguns deles, entre uma prisão e outra, um crime levou ele para a audiência de custódia. Mas entre uma prisão e outra, quantos crimes ele praticou no dia a dia? Então, quando eu falo que 10 vezes mais, às vezes é pouco. Entre uma prisão e outra que aconteça em 6 meses, 1 ano, entre uma prisão e outra, o cara pode ter praticado 200 crimes. Então eu estou falando de um cara que foi preso 86 vezes, porque deu mole em 86 crimes. A polícia pegou. Mas ele pode ter praticado 860, 3.000, 2.000 crimes. Vocês viram o Lula falando que o governo hoje sabe de 2,5 milhões de celulares roubados que estão em posse de pessoas e funcionando. Porque 2,5 milhões de brasileiros fizeram um registro de ocorrência, foram lá no sistema do governo federal, informaram o e-mail do celular e disseram: este celular foi roubado. E ele está por aí funcionando. 2,5 milhões de ladrões de celular, 2,5 milhões de interceptadores, ou o próprio ladrão vendeu, né? 2 milhões de pessoas e meio de venderam celulares. Eu estou falando já de 7,5 milhões de pessoas, a grosso modo, que tenham participado de alguma etapa do crime. Fora o receptador, que já dá 10 milhões de pessoas. Só nesse caso do celular, eu estou falando de 5% da população brasileira envolvida em algum tipo de crime. E o Lula decidiu o quê? Não fazer nada. Porque ele descobriu que se ele dispara a mensagem e bloqueia o celular de 2,5 milhões de pessoas, ele talvez perdesse 2,5 milhões de votos. Ou 5 milhões. Porque o cara que comprou vai ficar puto. Lula bloqueou meu celular, vai ligar pro interceptador. Celular que você me vendeu tá bloqueado, cara, era roubado. Aí o cara vai ficar puto com o Lula. Dá 5 milhões de votos a menos. Então o cara trocou uma ação moral por uma ação eleitoral. Esta é a nossa classe política. Isso que o Pimentel acabou de declarar é o mesmo fenômeno com a mesma origem. Vem lentamente a classe política criando uma legislação que produz um efeito eleitoral, mas um efeito real muito mais danoso. E como não está atingindo a parte eleitoral, porque depois que isso acontece, você nem sabe quem foi que criou essa merda. Quem foi que impulsionou essa merda. Mas aí um problema para resolver. Por isso que eu falo que o pessoal comenta da fase Bukele. A gente tem que buquelizar. Eu acho que não precisa buquelizar. Porque se você, antes de buquelizar, né, antes de você chegar ali no direito penal do inimigo, antes de você chegar nessa fase, se você somente deixar preso quem merecia estar preso, a melhora na sociedade será estupenda. Você levou 10 anos de pena. Se você cumprir os 10 anos de pena, uma maravilha, sociedade. Se esse cara fosse preso na primeira audiência de custódia, continuasse preso pelos crimes que ele cometeu e não tivesse que passar por mais 86, eu estou falando de 86 vítimas, 860 vítimas, 5.000 vítimas de um cara. Imagina os milhões que estão soltos aí. Então, não precisa chegar na fase do Bukele. A gente tem um dever de casa para fazer, e gigantesco, da parte legislativa, da parte penal, que já vai dar uma melhora estupenda para a segurança pública. Se os presídios virarem presídios de verdade, sem telefone, sem bagunça, tudo organizadinho, o pessoal trabalhando, isso você pode copiar do Bukele.
tudo trabalhando, tal, todo mundo ali produzindo, pagando pela a estadia deles ali, tá? E não podendo sair, sem cumprir a pena direitinho do início ao fim, já vai dar um respiro na sociedade. Estupendo. Não precisa fazer nada excepcional. Esse aqui é o recado aqui final. Nós não precisamos de nenhuma excepcionalidade. A normalidade pra gente já basta. A normalidade já basta. Basta trazer o Brasil para a camada normal. Já melhora demais a sociedade. A polícia trabalha bem, cara. Prende bem, prende bastante. Já vai melhorar muito. Uf. Não é? Conta no chat aí. Eu acho que sim, tá? Eu acho.